Graça e paz. Mais uma vez aqui na presença do Senhor para juntos adorarmos a Deus e clamarmos. Afinal de contas, a oração do justo muito pode em seus efeitos. E nós permanecemos crendo na provisão e nas respostas do Senhor. Porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus cumpre o que diz, o nosso Deus não mente, o nosso Deus não volta atrás com a sua palavra, o nosso Deus é fiel e o nosso Deus tem promessa para cada um de nós. Com grande alegria e gratidão no coração, nós entramos novamente na presença do Senhor para exaltar o seu nome, para declarar louvores ao Senhor, Deus dos exércitos, e também para clamar. É noite, sim, é madrugada, sim, de clamor, de intercessão, de buscar a face do Senhor, de intercedermos e também de colocarmos a nossa fé em ação. A fé sem as obras é morta. E nós precisamos entender que na medida em que nós colocamos a nossa fé em ação, nós permitimos que o Senhor atue em nossa vida, abrindo as portas, preparando algo novo para nós e movendo o sobrenatural em nossa direção. Precisamos andar como quem vive no sobrenatural. O crente que anda no natural, ele está fadado ao fracasso. Porque o reino de Deus, ele requer poder. Está escrito em Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o reino de Deus é um reino que se faz com poder. Poder não é natural. Infelizmente tem pessoas tentando realizar a vontade do Senhor naturalmente. Não é possível realizar a vontade de Deus naturalmente. Você está tentando, se faz dessa maneira, você está tentando algo impraticável. É impraticável realizar a obra do Senhor naturalmente. Jesus, olhe só, Jesus executou a vontade do Pai de forma sobrenatural. Os discípulos, quando começaram seu ministério pós morte e ressurreição de Cristo, eles o fizeram de modo sobrenatural. A sombra de Pedro curava. Lenços de Paulo e aventais de seu uso pessoal curavam e expulsavam demônios. Não é possível fazer a obra de Deus, andar na vontade do Senhor de forma natural. É engano, ledo engano, tentar agradar a Deus andando no natural. Natural é algo humano. O mundo caminha numa realidade natural. A igreja não. A igreja foi colocada sobre a terra para andar no sobrenatural. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer a vontade de Deus, tem muitas pessoas que não conseguem algo especial da parte do Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem vencer seus desafios, tem muitas pessoas que não conseguem avançar no reino de Deus e se perguntam por quê. Muitas vezes, a razão pela qual nós não avançamos, nós não conquistamos, nós não
entendemos e tomamos posse do que Deus tem para nós porque nos falta andar no sobrenatural. É uma guerra entre a carne e o espírito. Isso é fato. Paulo fala em Romanos capítulo 7 muito sobre isso. Porém, o próprio apóstolo Paulo foi um homem que viveu no sobrenatural. O apóstolo Paulo não exerceu seu ministério de forma natural. Desde o início, quando Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, não foi natural. O nosso chamado para começar a conversa já não é natural. Quando Deus chama Moisés, ele não o faz de uma forma natural. É através de uma sarça, de um arbusto, que ardia em chamas, mas não se queimava. Não é natural. Infelizmente, tem muita gente tentando fazer a vontade do Senhor, tentando andar no propósito de Deus, tentando fazer a obra do Senhor, tentando cumprir o que Deus lhe mandou fazer, tentando exercer o seu ministério no natural. Isso é frustrante, isso é desgastante, isso é bastante cansativo. Porque verdadeiramente o servo de Deus ele é chamado para andar no sobrenatural, não no natural. O que Jesus disse? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aí tudo bem. Só que se você pega e vai para o outro evangelho, quando ele fala, estes sinais seguirão aos que creem. Marcos capítulo 16. Em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, etc, etc, etc. Isso não é natural. Aliás, eu vou ler esse texto. Marcos capítulo 16. A palavra de Deus é muito clara e ela não deixa margem a dúvidas. A palavra de Deus é clara. Veja com atenção. E disse-lhes, Marcos 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui tudo bem. Mas ele não termina aí. Jesus continua dizendo, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Se estes sinais, agora atente para o versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Isso não é possível se fazer de modo natural. Em meu nome falarão novas línguas. Isso não é possível se fazer de modo natural. Pegarão em serpentes, e se alguma bebida mortífera beberem, não lhes fará mal. Isso não é natural. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso não é natural. Tudo isso é sobrenatural. Mas tem gente que se convence de que a obra de Deus se faz naturalmente. Não se faz naturalmente. A obra de Deus não se faz naturalmente. A obra de Deus se faz sobrenaturalmente. E aí entramos num dilema. Como é que eu vou fazer a vontade do Senhor de forma natural, se o reino de Deus não é natural? Como é que eu vou fazer a vontade do Senhor de forma natural, se o reino de Deus é sobrenatural? Como é que eu vou andar na presença de Deus de forma natural, se o reino de Deus é algo sobrenatural? Olha só o que Deus... Eu falei na live anterior, das 22 horas, sobre Gideão. E olha só o que Deus fala para Gideão. Preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Capítulo 6 do livro de Juízes, versículo 16. Gideão vinha questionando a Deus, falando com o anjo do Senhor acerca do jugo, do peso, da perseguição dos midianitas contra o povo de Deus. Basta você ler os versículos anteriores. Mas no versículo 16, tornou-lhe o Senhor,
Já que eu estou contigo, olha só. Lá em cima, nos versículos anteriores, Deus fala, no versículo 12, por exemplo, o Senhor é contigo, homem valente. No 14, vai nessa tua força. Mas ele chega no 16 e ele diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, escute só, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Isso não é natural. Nunca Deus chamou alguém para fazer sua vontade de modo natural. No mundo nós vivemos de modo natural. Mas no reino de Deus não se vive no mundo natural, mas se caminha no sobrenatural. Falta entender que o que Deus tem para você, que o que Deus tem para mim, requer poder. Vou repetir, presta atenção, presta atenção. Falta entender que o que Deus quer para você e para mim necessita poder. Não vai funcionar sem poder. E poder não é natural. Poder é sobrenatural. Deus é contigo, disse o Senhor a Gideão. Você vai ferir os medianitas como se eles fossem um só homem. Isso não é natural. Mas quem disse que você vai fazer algo no mundo de forma natural? O natural é nascer, crescer, estudar, se formar, começar a trabalhar, ter uma profissão, conhecer alguém, se casar, ter filhos, envelhecer, ver os seus netos e morrer. Isso é natural. Mas o reino de Deus não é natural. O reino de Deus é sobrenatural. O Senhor te chama para andar no sobrenatural. O propósito e o plano dele na sua vida requer poder. O chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você, não é natural. Não adianta tentar dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, naturalmente. Para andar no caminho do Senhor, para viver o seu ministério, é necessário poder. Poder de Deus. Poder do Espírito Santo. E o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele requer algo sobrenatural. Veja que estes sinais, Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Não se expulsa demônio naturalmente. Falarão novas línguas. Não se fala novas línguas. Não se é batizado com o Espírito Santo naturalmente. Pegarão em serpentes. Ninguém pega em serpente naturalmente. Serpentes venenosas e selvagens. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não se bebe veneno de forma natural e permanece vivo e sem sequelas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não se cura doentes com oração de forma natural. Então como é que você vai fazer o que Jesus mandou de forma natural? Não dá certo, não encaixa, não funciona, não dá sucesso, não dá resultado. O chamado de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a minha vida. Queridos, ter um caderno de oração e interceder e clamar não é natural. Alguém que se acidenta e cai e leva 15 pontos no rosto e fica sem sequelas, não é natural. Porque nós repreendemos todo o levante do inimigo, a cilada que foi armada, e decretamos a libertação. Isso não é natural.
Quando alguém pede oração, eu entro no campo sobrenatural. O caderno de orações é um excelente exemplo do poder de Deus. Quando nós intercedemos na madrugada, nós estamos aqui para fazer nada naturalmente. Nós estamos aqui para mover o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui para agir com poder, e poder não é natural. Poder é sobrenatural. E quando Deus fala para Gideão, que Gideão vai ferir todo o exército midianita como se fosse um só homem, ele não está falando de nada natural. Ele não está falando de nada comum. Ele não está falando de nada trivial. Mas ele está falando, eu serei contigo, vai nessa tua força. Por quê? Porque o poder acompanha os que creem. Muitas vezes as coisas não acontecem, eu vejo gente frustrada, orando e orando e orando e orando e não acontece nada, porque está esperando respostas numa esfera natural. Na esfera natural não haverá sucesso, na esfera natural não haverá vitória, na esfera natural não haverá bênção, na esfera natural não haverá milagre. Milagre não é natural. Eu quero que Deus restaure meu casamento. Não existe restauração natural. Eu preciso de uma resposta na minha vida financeira. Não existe resposta natural. Não no reino de Deus. Eu tenho um processo na justiça, eu tenho uma questão no INSS, eu tenho um problema na minha família. Isso não se resolve naturalmente, de jeito nenhum. Quando nós oramos, nós estamos nos movendo no sobrenatural. Porque o reino de Deus é poder. Jesus exercitou um ministério sobrenatural. Começou logo no início. Ele nasceu numa situação difícil e já havia uma estrela indicando o lugar do seu nascimento. Não havia nada natural na vida de Jesus. Ele foi perseguido, o anjo apareceu para José, falou, vai para o Egito com a mãe e o menino, até que aqueles que o perseguem não mais estejam aqui. E na sequência, há um livramento. Depois Jesus, aos 12 anos, ele vai com sua família a Jerusalém para a festa. E os pais voltam e esquecem o menino no templo. Ele fica lá conversando com os doutores da lei, em grande mistério. E todos ficam surpresos com a sabedoria daquela criança. Não é natural. E depois, aos 30 anos, Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. E desce sobre ele um Espírito Santo sob a forma de uma pomba. E os céus se abrem e a voz do Senhor, Deus Pai, diz, este é meu filho em quem me alegro. Também não é natural. E aí Jesus vai para um casamento em Caná da Galileia. E acaba o vinho e Jesus transforma a água em vinho. Isso não é natural. E a partir dali Jesus começa um ministério nada natural. E depois Jesus morre, 3 dias depois ressuscita, aparece aos seus discípulos algumas vezes e volta para o Pai. E aí ele manda o Espírito Santo e os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e eles começam a fazer algo sobrenatural. E a igreja começa, e as pregações, e os milagres, e as conversões, e os dons, ao ponto que a sombra de Pedro curava, os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo curavam, expulsavam demônios. Não é natural. E como é que nos dias de hoje, pleno século 21, as pessoas esperam fazer a vontade de Deus de forma natural? Isso não existe. Não queira você fazer a vontade de Deus no mundo natural. Sim, o reino de Deus é sobrenatural. Quando Deus chama alguém, Ele o chama para andar no sobrenatural. E você que está comigo em plena madrugada de domingo, iniciando uma semana, dando primeiros passos nos primeiros minutos de uma nova semana, tenha consciência de que você não está se enveredando por algo natural. Natural a essa altura do campeonato seria estar talvez numa balada, ou numa festa, ou assistindo algo na TV, ou num cinema. Mas você não está aqui para nada natural. Você e eu estamos aqui na presença de Deus numa madrugada, pleno final de semana, porque nós não cremos numa ação natural.
Mas nós estamos aqui para nos mover no sobrenatural. E no sobrenatural é que existe a mão de Deus agindo. Quando algo natural acontece, não precisa da ação da mão do Senhor. Porque o homem age naturalmente. Mas quando a situação é diferente, quando eu me coloco na presença de Deus, Ana, uma mulher oprimida, Ana, que tinha uma opositora chamada Penina, Ana, esposa de Eucana, que era estéril e não lhe podia gerar filhos, era atribulada de coração por causa dessa perseguição e dessa dor da esterilidade. Ela estava na presença de Deus porque ela precisava de algo sobrenatural. Não adiantava ela buscar soluções naturais. Esterilidade requer ação sobrenatural de Deus. A mulher que tinha uma hemorragia já há 12 anos, ela precisava de uma resposta sobrenatural, porque no campo natural não havia dado certo. Ela gastou tudo que tinha e não houve resposta, porque no natural não há solução. Lázaro morreu e foi sepultado, e no natural não havia o que fazer por ele. Mas quando Jesus chegou, ele trouxe consigo o sobrenatural. E quando Jesus chegou, o sobrenatural veio com ele. E Lázaro ressuscitou. E aquela mulher que tinha hemorragia foi curada pura e simplesmente por tocar nas vestes de Jesus. E a palavra de Deus também me mostra que as vestes de Jesus curavam. O reino de Deus se faz de forma sobrenatural. E está na hora de você e eu entendermos isso. Que não vamos chegar a lugar nenhum diante do Senhor andando no mundo natural. É tempo de entendermos que os mistérios de Deus se cumprem no sobrenatural. Os mistérios de Deus se cumprem no sobrenatural. Não dá para viver o reino do Senhor naturalmente. Entendem por que há tantas pessoas por aí desapontadas? Porque estão lutando de forma natural. Estão se movendo no natural. Estão agindo naturalmente. Naturalmente não se chega a lugar nenhum no mundo espiritual. Eu quero te convidar nesta madrugada a se colocar comigo na presença de Deus. Nós vamos orar pelo caderno de oração. Mas eu quero te convidar a tomar uma atitude. Coloque-se diante de Deus, comigo. E vamos juntos pedir a Ele que se manifeste do modo sobrenatural na nossa vida. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos limitados, extremamente limitados. Mas o Senhor tem nos convidado a andar com Ele. Jesus fez um convite a um homem chamado Simão Pedro. Vem comigo. Você é pescador. Mas eu farei de você pescador de homens. Isso é natural? Isso é natural? Pescar homens? Pescar peixes é natural. Pescar peixes é natural. E aí, esse convite que Jesus faz, ele é logo depois de uma pesca milagrosa. Pescaram a noite toda e não apanharam um único peixe. Aí Jesus fala, lance a rede.
nas águas mais profundas. E Pedro disse assim: nós pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Mas na tua palavra nós lançaremos as redes. E Pedro e os seus amigos vão pescar. E eles apanham tal quantidade de peixes que as suas redes começam a se romper. Eles dão sinais à outra embarcação que estava na praia para que viesse ajudá-los. E as duas ficam tão lotadas de pescado que quase vão a pique. E então eles chegam à praia e Pedro ouve Jesus convidá-lo a se tornar com ele pescador de homens. E ele deixa tudo. Sabe, ele deixou tudo, inclusive os peixes. Ele deixou tudo. E foi seguir Jesus. Nós precisamos entender que nós temos que deixar as coisas para trás, se é que nós queremos viver o sobrenatural. Para andar no sobrenatural, para se tornar um pescador de homens, Pedro deixou aquilo para trás. Pedro deixou o natural para trás. Pedro deixou o natural para trás. Você está entendendo isso? Você quer andar com Deus? Tem que abrir mão do natural. Tem que abrir mão do natural. Deixa o natural para trás. Quando o Senhor fala para Gideão, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Gideão tinha em mente que a luta contra os midianitas seria natural, mas se você continuar lendo a história de Gideão, você vai verificar que com 300 homens, está no capítulo 7, o capítulo seguinte, com 300 homens, Deus, não Gideão, Deus deu a vitória a Gideão. Sobrenatural. Sobrenatural. Deus te convida a deixar o natural para trás. Deus está me convidando a deixar o natural para trás. Nessa madrugada. Escute. Escute com atenção. Quando Deus falou comigo, logo no início da quarentena, logo no início da pandemia aqui no Brasil, meados de março, já apontando para o mês de abril. Estamos indo para o final de setembro, olha quanto tempo faz. Ele me convidou a algo diferente. Através das lives, etc. Eu já dei esse testemunho. A partir dali, quem assumiu o controle foi ele. E hoje nós estamos experimentando algo sobrenatural. Queridos, às vezes eu fico surpreso com a provisão de Deus. Na hora H ele provê o necessário. O necessário. Não significa que estejamos milionários. Não. O necessário. É aquele dia? Então, ele provê para aquele dia. É o pão nosso de cada dia. Que ele nos dá hoje. É o necessário. Para aquele dia. É o maná. O maná é para aquele dia. Não é para amanhã. É só para hoje. Isso é sobrenatural. O maná é um excelente exemplo sobrenatural. É para aquele dia apenas e no dia seguinte vai cair de novo. E no outro vai cair de novo. E assim sucessivamente. A palavra para esta madrugada é bem objetiva e curta e é esta. Deixa para trás o natural. Deixe para trás o natural. Deixe para trás o natural. O Senhor te convida nesta madrugada ao sobrenatural. Convite sobrenatural. Convite sobrenatural. Você ferirá os midianitas como se fossem um só homem, disse o Senhor a Gideão. É dependência, né, Nanda? Só para quem crer. Viver de provisão.
Você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Isso é sobrenatural. Mas primeiro, se você leia depois. Amanhã é domingo, arruma um tempinho, lê 2 capítulos, não vai morrer não. Capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Juízes. Capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Juízes. Veja o que é sobrenatural. Eu quero orar com você. Você quer andar no sobrenatural? Me parece que Deus preparou só algumas pessoas para estarem neste momento conosco. Somos 14 pessoas no Instagram nesta hora e uma pessoa no Facebook, pelo que me aparece aqui. Um grupo de 15 pessoas. Mas eu quero lançar o convite. Depois outras pessoas assistirão essas lives, evidentemente. Mas neste momento, eu quero orar com você. Se você quer o sobrenatural na sua vida, vamos orar juntos? Antes do caderno. O caderno virá em sequência. Antes de orar pelo caderno de oração, eu quero orar com você. Para que eu saiba quem realmente quer tomar posse. Escreva. Escreva aí nos comentários. Eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural. E nós vamos orar. Dizendo, Senhor, eu preciso. Naturalmente não dá certo. Naturalmente eu não chegarei a lugar algum. Naturalmente não há vitória. Não há vitória naturalmente no reino de Deus. Não há. Não se engane. Se alguém disse para você, se alguém mentiu e foi usado pelo inimigo, que você naturalmente vencerá. Não, 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 não. Se você quer vitória, se você quer bênção, se você quer resposta, se você quer crescimento, tem que se posicionar de forma sobrenatural. E é claro que o sobrenatural é departamento de Deus, não é do homem. Mas é necessário fé para dizer, Senhor, eu quero o sobrenatural. Para andar no teu reino, para andar no teu caminho, para fazer a tua vontade, para te obedecer. Até para o id de Jesus, id, fazer discípulos, etc. e tal, tem que ter sobrenatural. Até para pregar o evangelho, até para evangelizar, tem que ter sobrenatural. Como é que eu vou lutar contra um inimigo sobrenatural? Porque Satanás é sobrenatural, não é natural, não é humano. Como é que eu vou enfrentar o inimigo que é sobrenatural de forma natural? Não dá, não adianta, não funciona, não tem resultado. Então, para que eu possa vencer o inimigo em Cristo, eu preciso andar no sobrenatural. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Diz aquela canção, eu creio no poder da oração. E como é que eu faço isso naturalmente? Ou ainda aquela outra canção, o poder, Deus de aliança, Deus de promessa. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, os seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está no grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Ora, se é o impossível, como é que nós vamos falar de modo natural? Tem que ser sobrenatural. E o Senhor nos convida a andar com Ele. Como Ele convidou, como Jesus convidou Simão Pedro. Venha comigo e eu farei de você um pescador de homens. Como Ele
convidou aquele homem, ele nos convida a andar com ele, para viver o sobrenatural. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te exaltar e glorificar pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs comigo nestas lives, tanto ao vivo, como aqueles que em outros momentos também receberão esta palavra. Obrigado, Jesus. Cada um é precioso e cada um tem dentro do teu reino um espaço que o Senhor reservou para ele, e um propósito, e um chamado, e uma missão na terra. Por isso, Pai, eu quero entregar a vida de todos nas tuas mãos, rogando a ti conforme eles têm escrito aqui nos comentários, eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural. Eu quero o sobrenatural, porque entendemos, inclusive baseado nesta palavra que foi ministrada, que não se pode fazer a vontade do Senhor, não se pode caminhar no reino de Deus, não se pode avançar dentro do propósito do Senhor de forma natural. Isso é impossível, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor, uma vez que revela a sua vontade, que descortina a sua palavra diante dos nossos olhos, nós compreendemos que é tempo de andar e de nos movermos no sobrenatural de Deus, e nós tomamos posse daquilo que Deus tem, nós abraçamos, Senhor, a tua chamada, o teu propósito, a tua graça, a tua presença, e dizemos, ora, vem, Senhor Jesus, e que seja feita a tua vontade, e eis-nos aqui, para nos mover no sobrenatural. Toma conta de cada um de nós, Senhor, e age poderosamente. Toma conta de cada um de nós, Senhor, e entra com providência. Derrama do seu poder. Derrama da sua graça. Derrama da tua unção. E move a nossa vida no sobrenatural que só tu tens. Move, Senhor Jesus, o teu Espírito em nós. Que caiam por terra agora todas as barreiras, todas as cadeias, todos os empecilhos. Prepara, Senhor, para nós a porção do teu Espírito, a fim de que nós possamos, de fato, andar do modo digno da vocação para a qual o Senhor nos tem chamado. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Mas não há como ser enviado por Deus naturalmente. Não há como ser enviado pelo Senhor para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, para realizar o seu querer naturalmente. Então nós nos posicionamos nesta madrugada, Senhor, em nome de Jesus, dizendo, ora, vem, Senhor, em nossa vida e toma o teu lugar. E move o sobrenatural de Deus em nós. Pai, que tu cresças e que nós diminuamos. Eis-nos aqui, Senhor. Eu quero apresentar todos os meus irmãos e as minhas irmãs na tua presença. Move os céus, Pai. Aleluia. Pai, o natural foge completamente aos teus planos para nós. Para realizar os teus planos, para realizar o teu querer, para realizar a tua vontade, para estarmos na tua presença, é necessário algo sobrenatural. E eu declaro, Pai, nesta madrugada, para a glória de Deus, que venha o teu reino de forma sobrenatural sobre a nossa vida. E que ele se manifeste com poder e autoridade, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. E por falar, Senhor, em algo sobrenatural, nós nos posicionamos diante do teu altar novamente, apresentando esse caderno de orações, Senhor. Cada nome, cada família, cada situação, cada vida, cada casamento, cada relação familiar, cada problema de saúde, cada problema emocional, cada problema espiritual,
cada situação financeira de desemprego, processo na justiça, assuntos pendentes no INSS, cada opressão demoníaca, cada maldição, cada ação diabólica contra as pessoas, cada ministério, cada líder, cada pastor, cada conselho de pastores, cada congregação, cada liderança, cada projeto, Senhor, profissional, acadêmico, político, cada proposta de trabalho, cada carteira de trabalho, cada vocação, cada chamado de Deus, cada vida. Nós apresentamos a Ti nesta madrugada, Senhor. Que o inimigo não encontre espaço, Senhor, para destruir. Porque ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Portanto, nós tomamos posse do poder que há na oração e nós nos movemos em fé no sobrenatural, declarando vida, vitória, bênção, graça, milagre, cura, libertação, restauração, quebra de maldições e de cadeias, ruptura de barreiras, transformação, salvação. Aquelas famílias, Pai, que estão em luto, conforta. Aquelas famílias, Pai, que têm pessoas que ainda não te servem, que não conhecem, que não estão na tua presença. Entra com providência, Pai, sobrenatural. Abre os céus. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Aqueles que se afastaram de Deus, aqueles que estão distantes, aqueles que carecem de um despertar da chama do primeiro amor. Aqueles que por alguma razão estão em pranto, em depressão, em crise emocional, psicológica. Aqueles que estão lutando contra a carne. Aqueles que nesse momento se encontram perdidos, Pai. Aqueles cônjuges que têm casamentos destruídos. Aqueles ministérios que estão oprimidos. Pai, visita. Tem misericórdia. Os doentes, Pai. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus do milagre. Eu apresento essas pessoas diante do Senhor. Que o Senhor entre com providência, Pai, e faça a obra. Eu entrego a cada um diante do Senhor e declaro o teu milagre, a tua bênção e vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que a presença de Deus continue contigo. Antes de deitar e dormir, ore ao Senhor. Antes de descansar, se coloque diante de Deus, se possível, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, move o teu sobrenatural na minha vida. Pois eu quero fazer a tua vontade. E a vontade do Senhor não se faz de forma natural. A vontade do Senhor, queridos, ela não se faz de forma natural. É um equívoco achar que Deus vai se mover na sua vida no natural. Não vai. É frustrante até. Porque Deus não consegue, sendo Ele Deus, Ele não consegue simplesmente te abençoar se você ficar pensando de forma natural. A gente falava anteontem, tem que pensar fora da casinha. A casinha é o mundo natural. E eu vejo nitidamente Deus convidando pessoas a saírem da casinha, como Deus fez com Abrão. Catou, falou: vem para fora da sua tenda e olha o céu. Olha o céu. Olhar o céu e ver as estrelas não é natural. As estrelas não são naturais.
Que poder é esse que você não é capaz de contar as estrelas? Ali Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, comigo não é no natural, você está velho. Abraão olhou para o natural, ele olhou para ele, velho. Olhou para Sara, velha. Sarai, na verdade ainda. Velha. Como é que vai gerar filhos? Mas Deus não estava entrando no campo natural. E Abraão olhava para o natural e se decepcionava. Gideão olhou para o natural. Ele era da menor tribo, da família mais pobre, e ele era o menor da casa do pai dele. Mas Deus não estava preocupado com isso, porque Deus não ia fazer de forma natural. Gideão olhou para o natural e Deus disse, não, você esmagará os midianitas como se fossem um só homem. Dobre os seus joelhos antes de se deitar hoje. Receba essa palavra aí. Dobre os seus joelhos antes de se deitar e clame a Deus. Fala, Senhor, traz sobre a minha vida o teu mistério sobrenatural. E depois você vai contar o testemunho. Ah, os testemunhos virão. Porque quando o sobrenatural de Deus se manifesta, escuta isso. Nós já vamos encerrar, você já vai poder dobrar os seus joelhos e depois descansar. Quando Deus se move no sobrenatural, os testemunhos acontecem. Haverão testemunhos. Ah, tenha certeza. Não houveram ainda mais testemunhos, porque tem gente ainda limitada ao natural. Haverão testemunhos. Haverão testemunhos. Aí fica o que a Bíblia diz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Você vai sonhar os sonhos do coração de Deus, só que isso não é natural. É sobrenatural. E no sobrenatural, você começa a entrar em território de Deus. O homem anda no território natural e o diabo atua no natural. Quando você entra em território de Deus, que é sobrenatural, ali o diabo já não tem espaço. O convite nesta madrugada é: venha para o sobrenatural. Venha para o sobrenatural. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Descanso, repouso e bênçãos. Excelente domingo, e às 22 horas a gente se encontra para dar mais glória a Deus e aleluia. Venha para o sobrenatural. Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço. Na graça e na paz do Senhor Jesus eu me despeço e te espero amanhã às 22 horas. Até lá, tchau, tchau.